Olá, você está no canal Clique Síndico News do YouTube. E esse é um programa do ecossistema Clique Síndico, um grupo de empresas que se juntaram para dar capacitação, orientação e promover eventos para você do mercado condominial. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco complicado, nevrálgico, e eu vou usar o termo caixa preta no meio da entrevista. Elevadores. E para isso nós vamos nós convidamos Guilherme Cunha, parceiro do ecossistema, que vai se apresentar para vocês agora. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ayrton? Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Guilherme Cunha, sou o proprietário da Performance Elevadores. Atuo no mercado já de condomínios há um pouco mais de 20 anos e atuo no segmento de elevadores há em torno de 18 ou 19 anos já também. Então, a ideia é compartilhar um pouco de uma maneira simples, uma maneira tranquila, para que seja possível todo síndico, todo conselheiro, todas as pessoas que são interessadas no setor de elevador, no setor de manutenção, poder acompanhar. Não é uma ideia de fazer algo técnico, realmente é uma ideia de trocarmos uma ideia e compartilhar um pouco de conhecimento e experiência que a gente traz na bagagem desse tempo. 18 anos de expertise, tu montou, imagino que tenha montado um corpo técnico onde possa te lançar ao mercado e prestar um serviço de excelência, é isso? Sim. Temos hoje já técnicos capacitados, técnicos com experiência multimarcas, né? Já atuamos, inclusive, já temos um laboratório próprio, ainda um laboratório que já faz pequenos concertos e consegue fazer grandes análises, né? Algo maior, às vezes, ou de inversores, alguma coisa a gente acaba optando fazer com autorizadas, mas no restante todo, para diagnóstico e dar um bom atendimento para o nosso cliente, com certeza a gente está bem armado já. A grande caixa de ressonância, que é o Clique Síndico, nós recebemos uma série de informações e, eventualmente, queixas desse segmento. Algumas das queixas que nós vamos pontuar é a questão do tempo de duração de um contrato, as amarras que tem num contrato. Por que é feito isso? Existe um investimento tão importante numa arrancada, quando tu pega um elevador novo, que tu tem que realmente ter um tempo mínimo, mas mínimo 2 anos, 3 anos, 5 anos, como eu já vi? É praticamente fazer uma cobrança dupla para o condomínio, né? Porque mesmo que tu faça um contrato prevendo algum tipo de isenção ou de bonificação, normalmente os serviços que tu apura em vistoria ou por necessidade já apurada anteriormente, esses serviços, essas peças, os custos já são normalmente repassados ao condomínio, né? Então, o investimento realizado é meio questionável, né? Até porque o investimento é pago pelo cliente normalmente. E fazer uma composição de isenção, hoje quase todas as empresas prevêem da mesma maneira. Quando existe uma isenção, essa isenção sim, ela se entende que é para um período e caso, né, naquele período determinado a isenção retorna, né, como multa para a empresa. Então é surreal hoje a gente está vivendo, e o que se vive hoje em elevador, que a cada 6 meses que passa aumenta 2 anos de contrato para o cliente, né? É algo muito maluco, porque eu já vi contratos de manutenção, Ayrton, de diversas empresas, não vou citar empresas obviamente, mas certamente quem já passou por isso sabe de quem que a gente está falando. Eu já vi contratos de manutenção de 5 anos. 5 anos são 60 meses. Então a cada 60 meses eu tenho um único dia em 60 meses para poder dar o aviso sem multa. Porque se eu passar esse dia, normalmente está redigido que esse contrato passa a vigorar por igual prazo, né? Então eu tenho que passar mais 60 meses esperando para fazer uma rescisão. Isso é surreal, né? Os contratos leoninos. Guilherme, o síndico, no momento da contratação de uma empresa que vai fazer a manutenção dos seus equipamentos, ele fica numa sinuca de bico. Ou ele faz um contrato onde prevê só a manutenção, ou ele faz um contrato que prevê manutenção e peça. A disparidade é muito grande. Mas, por outro lado, existe algo que ninguém, só técnico de entendimento de condomínio,
é a questão dos preços absurdos que surgem volta e meia para substituir uma peça, que eu não vou saber dizer qual é, porque eu não entendo nada de elevador. Mas, invariavelmente, a nossa caixa de ressonância recebe isso. Por que existem esses preços tão absurdos, tão altos em determinados tipos de peça de elevador? Vamos iniciar então pelo contrato com peças versus contrato sem peças. De regra geral, eu sou muito adepto e com muita tranquilidade sempre digo que o contrato simples ele é a melhor opção para o condomínio. Por que eu digo isso? Porque as empresas gerais, e quando eu falo hoje do jeito que o mercado funciona, né? Elas têm problema de passar transparência e informação para o cliente. Então, imagina que num contrato simples, pelo menos a empresa tem que te procurar para te dizer o que é necessário, o que não é necessário, tem um poder de uma avaliação. Num contrato integral, esse poder tu não tem mais, né? Tu subentende em que a empresa está fazendo isso sem a sua consulta. Só que ela não consegue, ao menos, se comunicar contigo, não consegue ser transparente contigo. Então, de maneira geral, o contrato integral, ele é um contrato que, se não bem fiscalizado, acaba sendo um contrato fantasioso para o condomínio. Porque o condomínio fantasia que está tudo em dia, tudo feito, e na verdade está aumentando o passivo e ficando cada vez mais amarrado com a empresa. Porque tu já pagou algo que não foi feito. Então, ou tu paga 2 vezes, ou tu vira refém, né? Tu sugere o contrato simples. Contrato simples vamos traduzir. É o contrato só com a manutenção, sem peça. Isso. É o melhor contrato para o condomínio. Por que eu digo isso? Porque o condomínio, pelo menos, tem o controle, consegue se organizar e ter um controle sobre o elevador. E saber o que é necessário hoje, o que é necessário daqui a 3 meses, o que é preventivo, o que é corretivo, o que tem que se levar numa assembleia para se discutir. E, a partir de cada situação, tomar uma atitude. Né? E com o contrato integral, tu está terceirizando isso. E só que tu não tem a capacidade técnica de fazer essa fiscalização. Então tu está dando o galinheiro para a raposa cuidar. Sim. E às vezes o que acaba acontecendo? O passivo volta para o cliente. Então, muitos casos, o condomínio estava há 20 anos contrato integral, o cabo está no limite, aí tu já pagou o cabo, mas tu está descontente com a empresa. Aí tu opta por pagar o cabo novamente ou continuar com aquela empresa porque tu não quer ter um prejuízo financeiro. Então, o contrato integral, ele tem que ser fiscalizado ou acaba em muitas vezes, claro, não é uma regra geral, mas em muitos casos que a gente vê, os casos em que justamente isso, né? Se torna um passivo que retorna para o prédio e tem que fazer um investimento maior ainda para sair. Outra questão, o síndico, ele é um profissional multifacetado, são várias ações, várias valências que ele precisa para fazer a gestão do seu prédio e entender, conhecer elevadores seria uma delas. Não necessário, se tiver uma boa parceria, uma boa assessoria. Me diga uma coisa, nós fizemos a substituição de determinada peça no elevador. Além da questão formal, fiscal, a nota fiscal, ou tal, e como é que funciona esse controle para assessorar o síndico, para ele saber da saúde do seu elevador? Existe algum acompanhamento, algum prontuário para esse elevador? Como é que funciona? Esse prontuário é público? Sim, a legislação hoje prevê que o equipamento de passageiro ele obrigatoriamente tem que ter um responsável técnico e uma empresa responsável para que faça uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela é um checklist do elevador do condomínio. Então lá sim, obrigatoriamente tem que constar o que está conforme e o que está inconforme. Né? A empresa ela deve sim informar e fazer um plano de manutenção, inclusive um plano de investimento para o condomínio se antever e ter a possibilidade de justamente não ter a cada mês uma surpresa.
É claro que existe sim, a gente está falando em peças eletrônicas, a gente está falando em um elevador que é utilizado de maneira pública para transporte, para mudança e entre outras situações, então nem tudo é previsto. Mas uma troca de óleo, ela tem sim data para ser trocada, o cabo de aço ele não desfia normalmente da noite para o dia, ele já vinha apresentando quebras, então isso tu consegue vir acompanhando, vir alertando, né? Então tem diversas situações que tu consegue sim antever a administração e ajudar ela a não ter o choque financeiro, que nem se fala, numa troca ou num vazamento ou numa troca de cabo. Isso tudo sim é programável, né? Eu tenho uma pequena experiência com máquinas diversas, domésticas, algumas em função da minha profissão anterior, que eu sempre dizia o seguinte: quando o sintoma é grave, parou, o defeito é pequeno. E quando o sintoma é pontual, vai dando sinalzinho, barulhinho, a solução é grave. Eu te pergunto o seguinte: o elevador para por qualquer motivo? O elevador, ele é um sistema com segurança muito aprimorada. Segurança, em muitos dos casos, a gente tem segurança dupla, até 3 seguranças no mesmo circuito. Então, sim, a gente pode ter diversos problemas de segurança e uma segurança para o usuário é justamente a parada do elevador. Ele não está funcionando ali com qualquer tipo de erro. Só que, claro, o elevador ele é uma situação complexa, é difícil tu generalizar, mas o que a gente consegue generalizar é a questão do atendimento. Porque, assim como tu falou em sintomas, né, o elevador ele dá sim sintomas. E isso, na parte do técnico, ele tem que falar o que foi feito, dizer como que foi feito, o que está acontecendo com o elevador e dizer inclusive as ações, as que foram tomadas naquele atendimento, e também dá para dar tranquilidade para o cliente dizer, olha, eu fiz esse ajuste, estou monitorando isso, caso aconteça, a gente retorna. Mas o que a gente acaba vendo assim no mercado, né? Primeiro que parece que dentro de algumas empresas os técnicos não conversam. Que parece que o técnico que fez atendimento hoje chega a amanhã e inicia do zero, que é um grande erro de uma empresa de manutenção, né? E o segundo, muitas vezes, é o cliente não dar o diagnóstico correto também. Porque o cliente, sim, o cliente é a parte. Quando o senhor falou ali na sua casa de um equipamento que começou com um problema, um ruído, quando tu chamou um técnico, tu explicou para ele qual é o problema. E sim, para o caso de elevador, é necessário que alguém explique, alguém tente interpretar o que está acontecendo. Para quê? Para que o diagnóstico seja mais rápido e mais preciso também. Porque muitas vezes, o elevador parou, mas parou em que situação? Muitas vezes não se sabe, mas muitas vezes sim. Existem os grupos de WhatsApp, às vezes pergunta lá o que estava acontecendo, e isso ajuda muito. Mas isso entra numa ideia de atendimento. Porque se tu é bem atendido, tu tem com quem conversar. E hoje as empresas de elevadores, parece, de maneira geral, é claro, parece que elas pararam nos anos 90, 2000, né? Em que somente nós temos a verdade, a informação é uma coisa restrita, e não, hoje a gente está num mundo em que mudou muito, e as empresas, infelizmente, não evoluíram para isso. Primeiro que elas não focam mais em atendimento, elas focam em contratos longos, né? E contrato, gente, contrato não segura ninguém, dá uma dor de cabeça a mais, mas o atendimento feito e bem feito segura, né? Então, as empresas acabam tentando velar, tentando fazer mistério, não dando informação para o condomínio, às vezes buscar uma cópia de um contrato, trocou o síndico às vezes quer a cópia do contrato para controle dele, conta-se nos dedos as empresas que vão dar prontamente esse contrato, né? Então, acaba acontecendo o quê? Hoje, dentro do mercado, as empresas de elevadores, elas focaram muito em quê? Em contrato, mas esqueceram da parte de atendimento. E essa parte que eu lhe falo, Ayrton, que é o nosso forte. Porque tu tem com quem conversar. É exatamente isso que eu quero te perguntar. Essa tua expertise de 18 anos no mercado, estando à frente na parte comercial?
Sim, Força e técnica, né? técnica bem menos, né? Sempre tive um supervisor junto, sim, mas comercialmente 100% quase. te deu uma bagagem para tu saber, bom, agora no meu CNPJ eu vou fazer diferente. Essa questão da comunicação, o que que tu previu, como é que tu está atendendo, o que que tu implantou já para atender esse público tão carente de informação? Por incrível que pareça, voltei um passo atrás. Hum. Hoje em dia, o que é comum é 0800, app, RoboChat, né? E a gente não adotou nada disso. A gente adotou a velha e boa comunicação. Tu quer fazer um chamado? Sim, a gente aceita chamado por WhatsApp. É claro que existe uma pessoa presa, é um item de urgência. Tu sim, tem que fazer a ligação e ligar. Mas todos os outros, tu faz a abertura do teu chamado pelo WhatsApp sem problema nenhum. Coisas que hoje a grande maioria das empresas não aceitam mais ou tentam te direcionar para um filtro que não acaba nunca. E o que com o passar dos anos a gente acabou enxergando e é onde nos dá coragem, nos dá bagagem para que a gente faça hoje a performance diferente. O síndico quer ser atendido e ele não quer ser atendido no teu tempo. Infelizmente, todo mundo que tem uma empresa e todo mundo que depende de cliente, ele tem que se adequar um pouco ao cliente e não fazer o ao contrário. Porque o que acaba acontecendo? Vou te dar o exemplo do síndico profissional. Poxa, não é incomum, tem síndicos profissionais, escritórios que têm mais de 100 condomínios que eles administram. E, pessoalmente, um indivíduo, não é incomum tu encontrar ele sendo síndico de mais de 20 condomínios. Essa pessoa, quando ela passa a demanda, ela não quer ficar esperando um número de protocolo ou ficar esperando uma próxima resposta ou ficar preenchendo formulários. Ela quer fazer objetivamente a abertura do chamado e dizer qual é o problema e ser atendida. E nisso a performance dá show. Dá show por quê? Porque eu sou da área de atendimento e posso dizer que conheço elevador, mas conheço muito mais de pessoas e muito mais de atendimento. E a minha função, ela não é ir lá te atender, mas como toda empresa técnica, ela precisa de em algum momento uma interlocução entre o teu problema no teu condomínio e o meu problema com o meu técnico. E todo mundo está puxando para o mesmo lado, porque o cliente ele quer sim que o elevador dele não dê problema, que as pessoas não reclamem para ele do elevador. E o meu técnico ele também quer que o elevador não dê problema e que as pessoas inclusive elogiem o trabalho dele. E se a gente tem duas coisas que querem ao mesmo lado, por que não dá certo? Porque não existe comunicação. Esse é o mal do século. Hoje nós temos uma gama de opções para se comunicar, para mandar mensagem e tal, mas às vezes a comunicação, como ela é difusa, talvez a gente se perca nesse sentido. Guilherme, o que se tu tivesse que colocar um slogan para a tua empresa seria atendimento e comunicação? Com certeza. A competência técnica, ela me mantém e traz tu trabalhar comigo, né? Mas o que mantém tu trabalhando comigo é a comunicação e é atendimento. Não adianta o teu elevador parar uma vez no ano, mas nesse dia que parar, tu não ser atendido de uma maneira que tu imagine. Então, o atendimento ele é full time, né? A competência técnica, tu demonstra quando necessidade. Só que mesmo às vezes sem dando problema, tu precisa de atendimento. Por que tu precisa de atendimento? Porque alguém tem alguma dúvida, porque tu precisa de um formulário, porque tu precisa de uma taxa de RT, porque tu precisa demonstrar o contrato, colocar... Tu sempre precisa do teu prestador de serviço. E não só quando o elevador está parado. Quando o elevador está parado é fácil. É fácil. Se você tem um elevador parado, pode nos acionar. Nós vamos resolver facilmente. Porque a competência técnica está conosco. Mas o atendimento, esse eu tenho certeza absoluta que a gente dá show hoje dentro de Porto Alegre. O atendimento ele vai fazer com que o elevador não pare. Essa é a grande segredo. Também, mas... problemas em equipamentos, em algum momento vai acontecer. Claro. Só que o que é o pior? Hoje, as pessoas, de maneira geral, elas são imediatistas. Né? São imediatistas. E tem grupo para tudo.
Síndico tem que responder o grupo do conselho, o grupo do morador final 1, o grupo do morador final 2, porque o final 2 não é... Então, gente, é um universo, é um organismo. E é um monte de pessoas perguntando para um único cidadão o que está acontecendo. E essa pessoa tem que se reportar. Normalmente ela é eleita para isso, né? É uma responsabilidade dela. E de quem que ela precisa nesse momento? O seu segurança. Ela precisa do seu prestador. Claro, prestador de serviço. E ela não só precisa que esteja feito os procedimentos de maneira correta, mas ela precisa saber. E muitas vezes ela não sabe. Ou temos pessoas às vezes despreparadas no atendimento. Pode acontecer de ter alguém despreparado no atendimento, mas a grande maioria não quer atender. Vocês olham os formulários hoje de atendimento do técnico, eles botam um código, gente. Agora, elevador para uma pessoa leiga já é difícil. Aí, elevador parado com código 38, causa tal, barra causa tal, barra causa tal. O que tu entende com isso? Então, como que o condomínio vai pegar e dar um print disso e mandar lá no grupo? É complicado. Então tu precisa sim da interação. Ou então tu tenta falar com uma empresa, começa a tentar falar às 2 da tarde e às vezes chegou às 6 da tarde, vem, desculpe, nosso horário de atendimento terminou. Sim, amanhã retornamos. Poxa, gente, e o pessoal te metralhando lá. O elevador e a peça não é peça, é a mesma coisa, não é? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo, os condôminos, o elevador parou. Não interessa o motivo, parou de novo. É a primeira coisa que se fala. De novo parou o nosso elevador. Já começa assim a frase. E muitas das vezes o elevador nem é de novo. Aconteceu um outro problema, isso, aquilo. Às vezes até estava em preventiva. Pô, o cara estava fazendo preventiva semana passada, passa 10 dias, o elevador parou de novo. Não, mas antes foi preventiva. Mas pro morador, o elevador está parado. E ele quer o quê? Ele quer uma explicação, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer ver seu problema sendo atendido. Alguém não gosta que seu problema seja atendido? Alguém não gosta de ser as suas demandas absorvidas? E por que em elevador a gente não pode fazer isso? Estamos entrevistando o Guilherme Cunha, CEO da Performance em Elevadores, parceira do ecossistema Clique Síndico. E você pode encontrar todos os contatos do Guilherme da Performance dentro do portal cliquesindico.com.br/performance. Guilherme, muito obrigado pela tua disponibilidade em nos receber, nos atender e dar esse depoimento para esse público. E me coloco sempre à disposição quando tu precisares, quando alguém do Clique Síndicos também nos acionar. E já coloco também para você que tiver uma dúvida de elevador, não te acanha. Pergunta, eu sou comercial? Sim, eu sou comercial. Mas antes disso, eu vou lhe atender, vou tentar te passar uma situação, vou dar a minha opinião, que às vezes é importante, e vou tentar te conduzir para o melhor processo. E isso pode ter certeza. A vida comercial e a vida de condomínio, ela é igual uma plantinha. Tu sabe que nem sempre tu consegue pegar a planta grande. Às vezes tu tem que plantar, botar a sementinha, regar, colocar no sol. E isso com o passar dos anos, a gente já aprendeu. Gente nova, outra mentalidade. Atendimento. Esse foi o recado que Guilherme Cunha, da Performance Elevadores, nos deixou hoje. As inscrições estão todas aqui embaixo. Você pode nos seguir também pelo YouTube. Até a próxima.